preço da liberdade. Massachusetts propõe reduzir pena de preso que doar órgão. Projeto de lei é criticado por coagir o presidiário ao incentivar troca para que saia antes de cumprir a sentença. Então é o seguinte, para além da bizarrice da chamada, eu achei que era pertinente eu convidar uma pessoa que manja muito mais do assunto do que eu pra me ajudar com esse tema aqui, porque eu não quero ser só a Alexa, gente. Eu não quero ser um leitor de notícias em voz alta. Eu quero trazer notícias e eu quero comentar sobre as notícias de maneira que contribua. Ah, sim, claro, selo Joel Pinheiro de venda de órgãos, claro, enfim. Mas então eu vou chamar o Azariel aqui pra comentar junto comigo sobre encarceramento em massa, sobretudo nos Estados Unidos. Aqui, ó. Salve, gente, esse aqui é o Zazá. Zazá é membro fundador da Soberana, caso vocês não saibam. E Zazá, apresente-se você, aí pra quem não te conhece. Muito bom, queridão. Um salve, Ian, salve, chat, todo mundo que tá acompanhando o canal, muito obrigado por me receber. Fui tirado aqui, gostaria de fazer uma denúncia desde já, que estou na praia, por isso coloquei ele pra trabalhar. Meio... Exato. Mas eu sou, que nem o Ian comentou, membro da Soberana desde a fundação. Eu costumava fazer streams e hoje cuido de partes mais internas, inclusive mais recentemente a formação da Soberana. Eu sou advogado de formação, tenho 6 anos de trabalho com direito e recentemente, ano passado, eu larguei essa área para ir para computação. Então agora eu trabalho como programador e tal. Meio que não consigo ficar parado, faço um pouco de tudo. Eu acho que de relevante neste momento é isso. Mas vocês podem me encontrar como Azariel em todas as redes, inclusive, principalmente lá no Discord da Soberana, que não tá lá, entre imediatamente. E o Zazá é o nosso streamer mais antigo, diga-se de passagem, né? Verdade, faz streamer faz streamer, né? Faz designer, né? Ele faz stream desde 2018, não é? Foi quando você começou? Cara, eu acho que sim. Então é a voz da experiência falando, gente. Quando eu cheguei era tudo mato, conheci um canalzinho assim, tímido, com uns 10 viewers, chamado História Pública. sim, tinha tipo isso. Mas é isso, gente. E a gente conversava muito na época que o Zazá fazia mais stream sobre sistema carcerário. Até porque as streams do Zazá eram mais voltadas pro direito, para questões de debate em torno do direito. E aí, porque eu me deparei com isso aqui hoje, e até me cobraram de falar disso, dessa notícia que é Joel Pinheiro das ideias pra caramba, assim, eu acho que a gente podia agregar um pouquinho a respeito do debate sobre sistema carcerário e encarceramento em massa nos Estados Unidos. Então, eu vou ler a notícia e aí a gente vai comentando, beleza? Então, a liberdade tem preço para deputados democratas da Câmara de Massachusetts, empenhados em aprovar um controverso projeto de lei que estabelece a redução da sentença de presidiários em troca da doação de órgãos e da medula óssea. A proposta levanta uma questão ética. O preso teria um abono que varia entre 60 e 365 dias em sua pena ao ceder um órgão para quem está na fila de transplante. O projeto é encarado pelos críticos como uma forma de coerção aos 6 mil presidiários do estado. Atualmente, só é permitido que eles doem órgãos ou a medula aos parentes mais próximos. A maioria dos estados não permite a prática. Se a lei for aprovada, poderia funcionar como trampolim para a liberdade da parte mais vulnerável da população carcerária de Massachusetts. Dependendo do órgão doado, ele poderia antecipar a saída em até 1 ano. Dependendo do órgão doado. Dizem assim, que se tu doa o coração, tu sai na hora, inclusive. Tá? Exato, se você doar o coração, você sai imediatamente da prisão. Eu não tenho a menor dúvida disso. O dilema ético foi exposto nas reações difundidas nas redes sociais. Abre aspas. Alguém pode doar o coração pro autor do projeto da lei? Fecha aspas, questionou um usuário do Twitter. Quando o tweet é tão bom que aparece no G1, né? Uma das autoras, a deputada estadual Judite Garcia, esclareceu em sua conta na rede social que o estado tem cerca de 5 mil pessoas à espera de um transplante. No seu entender, o programa teria impacto especialmente nas comunidades negra e hispânica, mais afetadas pela desigualdade racial no sistema de saúde. Bicho, isso aqui... Zaza, você lembra quando a Xuxa falou: porra, por que a gente fica testando cosmético em animal? Por que não testa em presidiário? Caralho, eu preferia não lembrar. Tem tanto presidiário aí, bando de vagabundo preso. Não que ela tenha falado isso, mas né. Os vagabundos presos aí, fica testando em cachorro que não fez nada, testa no vagabundo. Parece que ela tá falando: porra, tem um monte de gente esperando o órgão, tem um monte de vagabundo preso, pega o órgão do vagabundo. Ainda devolve a liberdade do cara. Porra, é win-win situation, tá ligado? Assim, eu fico abismado porque tava lendo essa notícia mais cedo ali pra
enriquecer o debate e a gente notou que é um projeto democrata. Ou seja, essa é a esquerda da estadunidense. Eu fiquei pensando assim, como é que eles venderam isso? Porque eu não lembro se nessa notícia ou eu vi em alguma outra, eles começam a justificar assim, e parece que é bom. Os presos não têm autonomia o suficiente sobre seus corpos, então eles devem poder vender órgãos. Porque isso sim é uma recuperação de autonomia. Tipo, coitados das pessoas, não podem vender seus órgãos. É liberdade. E tem um debate sobre isso, né? E se não me engano, na faculdade de Direito tem um debate sobre essa questão da venda de órgãos, não tem? Sim, é que... E daí isso também entra um pouco... Já vou adiantar que na legislação brasileira a gente é muito mais protetivo, assim, né? Felizmente a gente consegue ter umas leis mais pé no chão. Então, basicamente, todas as limitações que tem contra... que toda a legislação em torno de... transplante de órgãos, ela é pensada a fim de proteger que uma pessoa em estado de vulnerabilidade seja coagida a fazer o transplante, né? Então é por isso que tu não pode transferir se não for da tua família, ou se não for, precisa ter autorização judicial, precisa ser toda uma questão assim, tudo a ponto de limitar que teu órgão seja comprado. É basicamente isso, assim. E lá, aparentemente, também tem uma proteção similar, só que, assim, tu pegar justamente a população carcerária, que vai estar num estado extremamente vulnerável, e oferecer algo em troca, é o pior de todos os mundos, sabe? Eu também vi alguma coisa justificativa em relação que, bom, mas isso permitiria mais pessoas terem acesso a órgãos, mas, tipo assim... eles tentam justificar, tipo, a população que menos tem acesso a órgãos é a hispânica e a população negra dos Estados Unidos. Até porque, né, lá, como não estão em SUS, eles precisam fazer todo o acesso ao sistema de saúde é muito mais precário, né? E daí justificaram por esse lado, mas continua ruim, sabe? Esse projeto que a gente está lendo avançou e o autor ali da proposta de lei disse, bom, então vamos tirar essa parte controversa, que é ter a redução. Agora eles podem doar, mas sem ter contrapartida nenhuma. E eu fiquei assim... Aí você doa e foda-se você não ganha nada em troca. Melhorou muito, agora sim, agora tá bom, agora tá ótimo. Não, agora não é mais antiético, realmente. Agora... E assim, a pessoa presa, eu não tenho um conhecimento tão grande sobre como que é a condição das penitenciárias dos Estados Unidos, mas uma pessoa que passa por um transplante de órgãos precisa de toda uma recuperação, tipo, é difícil, né? Sim, verdade. Então, eu não imagino que tenha esse ambiente saudável também na prisão, e como lá eles ganham por preso, né? Tudo nos Estados Unidos tem um preço, assim, aparentemente eles acharam um nicho que ainda não tinha, e estão tentando bolar uma forma de colocar, porque é impressionante. Parece isso, parece uma coisa de... Parece uma mistura de tentar começar a colocar um preço em uma coisa que não deveria ter preço, que são órgãos humanos, né? E também de... Cara, me lembra um pouco argumentos ecofascistas mesmo, sabe? De que parte da população merece... Tipo, parte da população causa problemas, então deveria solucionar os problemas com o seu sofrimento. É uma coisa... É difícil de explicar, mas me lembra um pouco esses argumentos ecofascistas. Eu tracei o paralelo com a Xuxa falando tem que fazer teste de cosmético e de remédio não em animal, mas em presidiário, sabe? E isso até já é tema de filme, né? Tipo, tem um filme de ficção científica que trata basicamente sobre pessoas que eram clonadas e todo o propósito da vida daquelas pessoas. Ilha. A ilha é isso. São pessoas que são clonadas pra pessoas. São pessoas ricas. Eu dei um puta spoiler, né? Mas a ilha é uma ilha de pessoas ricas se clonaram. Então tem um clone seu, você é rico e se clona. E aí quando você precisa de um transplante de órgão, alguma coisa, você usa o seu clone. Essa é a ideia. Daí a pessoa, todo o propósito de vida da pessoa ali é ser um objeto, né? Ser utilizado como serviço quase para uma outra pessoa. E não é tão diferente dessa ideia. Claro que na ficção científica experimentia um pouco mais longe, assim, mas basicamente é sim reduzir o caráter de pessoa, né? Inclusive da liberdade de exposição da própria vida, de uma certa parcela. E essa parcela tem cor, idade, endereço e uma certa quantia de dinheiro na conta. Então, sim. A gente sabe que
a população carcerária, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, acredito que praticamente em qualquer lugar do mundo, segue essa cartilha, né? Tipo, a prisão tem um objetivo e ela tem pessoas que são afetadas e outras pessoas que não são. Então, é realmente bizarro, assim, é um etiquetamento muito, como é que eu vou dizer? É muito claro, sabe? É raro a ideologia ser tão aparente a ponto de ser assim, sabe? Falar, olha, quem sabe a gente pega os órgãos dos presos, sabe? Tipo, normalmente eles trabalham de uma forma que te engana um pouco mais. Tangente, né? E eu acho que chocou muito pela explicitude da questão, realmente, assim. Exato. Porque a grande questão é, no capitalismo tudo se torna mercadoria, né, gente? E tudo que tem demanda tem a potencialidade de se tornar mercadoria no capitalismo. Só que nem tudo que tem demanda deve ter essa demanda atendida. Então, só porque há demanda por órgãos não significa que a gente deve fazer de tudo para atender essa demanda. Porque no capitalismo onde há pobreza, ou seja, em todos os lugares, haverá demanda por órgãos e haverá pessoas querendo vender esses órgãos ou sendo coagidos a vender esses órgãos para a própria sobrevivência, por incrível que isso pareça, né? Então é uma situação distópica e como há essa ciência de que o desespero faz as pessoas fazerem coisas extraordinárias, é que a lei tem que ser extremamente protetiva para evitar qualquer tipo de mercado, seja clandestino, seja oficial, de órgãos, de venda de órgãos, né? Inclusive, a grande piada que se faz a respeito do João Pinheiro é que o argumento do Caba é que legalizar a venda de órgãos ia... Ele fala que isso ia ser bom pra todo mundo, de um jeito muito, muito psicodélico. A gente pode até revisitar esse clássico, né? Vamos terminar aqui, porque aí tem uma outra notícia que eu queria mostrar também. O projeto prevê um comitê de 5 pessoas para supervisionar o processo, com o objetivo de definir quem seria elegível e estabelecer a redução da pena para o presidiário que aceitasse a troca. Enfim, com comitê, sem comitê, o problema é o princípio, né? A proposta dos legisladores de Massachusetts recebeu críticas da United Network for Organ Sharing, que monitora os transplantes de órgãos nos Estados Unidos e contabiliza 105 mil pacientes nessa situação. O suposto incentivo esbarra também num preceito da Lei Nacional de Transplante de Órgãos, que proíbe a troca de um órgão por prestação de valor, no caso em questão, a liberdade do preso. Ou seja, uma lei estadual que viola uma lei federal, né? E aí eu queria salientar uma coisa aqui. Ó, no seu entender, de uma das autoras, o programa teria impacto especialmente nas comunidades negra e hispânica, mais afetadas pela desigualdade racial no sistema de saúde. O programa teria impacto. Me explica o teor da palavra impacto. Teria impacto positivo ou negativo? Por quê? Essa é a segunda notícia que eu quero trazer. Sim, eu fiquei bem dúvida. Foi nessa notícia mesmo que eu vi. E é uma coisa meio... Tá, mas então é isso que eu tinha comentado. As pessoas da comunidade negra e hispânica nos Estados Unidos têm mais dificuldade de acessar o programa de saúde. Porque lá a gente tem que sempre lembrar que não existe o SUS. E é... difícil às vezes lembrar disso. Sim. Nós brasileiros esquecemos que lá, não importa o que aconteça, você tem que deixar uma nota no hospital pra fazer qualquer coisa. Exato. E aí a solução deles não foi tipo... sei lá, cara, tipo, ao invés do rico poder... fazer de tudo pra não ter um sistema público, é isso, né? Sabe, então por que a gente não pensa de uma forma diferente? Vamos fazer assim, o rico, ele pode doar um órgão e daí ele tem isenção no imposto de renda. Essa seria uma boa ideia, não, na boa. Onde é que a gente... Vamos abrir uma petição no Avaz? Tipo, o bilionário, ele tem o direito de doar os órgãos dele pra ter abatimento no imposto. Fantástico, velho. Isso, é assim, ó... 2 brasileiros versus todo o sistema legislativo americano. Who's more fuck, né? Mas aí, eu sei... Lei Rouanet de órgãos. Lei Rouanet de órgãos. A galera no chat ficou falando... Ela tá falando do impacto positivo, eu sei. A questão da ambiguidade é... Dá uma olhada nessa notícia da CNN. Estados Unidos prendem 5 vezes mais negros que brancos em prisões estaduais. Por que prisões estaduais? Porque aproximadamente 12% das prisões dos Estados Unidos são privadas. Isso é uma outra questão. Mas a gente já entra nesse mérito. Mas a questão é... Ao falar, vai ter um impacto sobre pessoas negras e hispânicas, né? Que é uma categoria que eles têm lá. A palavra impacto aqui tem uma conotação ambígua. Porque ela tá falando do impacto positivo. Só que a maior parte das pessoas presas são dessa mesma demografia. Então as pessoas que perderão os seus órgãos em troca de liberdade também serão dessa demografia. E assim, a proporção nos Estados Unidos, gente, a proporção no Brasil é desigual, tá? Tem bem mais negros... A palavra bem aqui pode até ser questionada, mas tem mais negros do que brancos presos no Brasil, tá? Tem. Em maior proporção do que a demografia da população. Só que lá, isso chega em números bizarros, assim.
Então, índice de negros encarcerados é de 1 a cada 36 em Wisconsin. 1 a cada 36 no estado inteiro. E estima-se que 1 a cada 3 negros de todo o país vai passar pelo sistema carcerário em algum momento da vida. Do país inteiro. Negros são quase 5 vezes mais encarcerados em prisões estaduais pelo sistema de justiça americano que brancos. É o que aponta um levantamento da ONG The Sentencing Project. Por que eles estão... Eu fui ler sobre isso. Por que eles estão salientando em prisões estaduais? Porque é muito difícil levantar os dados precisos sobre prisões privadas, tá? As prisões privadas são um caos. Um caos. O relatório aponta que 1 a cada 81 adultos negros está cumprindo pena em uma prisão estadual. De todo o país. O relatório reúne dados dos últimos anos do Censo dos Estados Unidos, do Bureau of Justice Statistics, a agência que pertence ao Departamento de Justiça e informações dos estados. Abre aspas. Reformas verdadeiramente significativas no sistema de justiça criminal não podem ser realizadas sem o reconhecimento dos fundamentos racistas desse sistema, fecha aspas. Escreveu Ashley Nellis, analista de pesquisa sênior do The Sentencing Project, abre aspas. É necessária atenção imediata às causas e consequências da disparidade racial para que possam ser eliminadas. O relatório divulgado nesta quarta-feira encontrou desproporcionalidades surpreendentes entre as taxas de encarceramento não só de negros, mas também de latinos em relação aos brancos nas prisões estaduais. Em 12 estados, mais da metade da população carcerária é negra. E os latinos... e a população negra dos Estados Unidos é em torno de 19%. E os latinos são encarcerados em prisões estaduais a uma taxa que é 1,3 vezes a taxa do encarceramento de brancos, de acordo com o relatório. Enfim, isso aqui é uma coisa que basicamente todo mundo meio que já sabe, né? Que o sistema prisional dos Estados Unidos é uma máquina de moer gente. Quantas pessoas presas atualmente tem nos Estados Unidos, Zazá? Putz, vamos pesquisar, mas eu não faço a menor ideia, porque os números deles são muito caóticos, mas com certeza a gente consegue esse dado. 2,3 milhões. E aí pra ter uma noção, é maior do que algumas capitais aqui do Brasil, tá? 2,3 milhões de presos. E eu li em uma outra pesquisa, aproximadamente 38% são de negros, desse número inteiro. Isso de uma população de 19% de negros nos Estados Unidos. Aí o que eu queria salientar agora uma das pessoas que me falou pela primeira vez sobre esse tema foi o Zazá, que é abolicionismo penal. E eu acho interessante a gente conversar sobre esse tema, porque as experiências do socialismo real não foram abolicionistas. Não foram, e eu não sei se elas pretendiam ser. Pelo menos eu nunca li sobre, porque é um tema que eu nunca me aprofundei. Aí acho que vale a pena a gente falar um pouco, pra quem tá ouvindo sobre isso pela primeira vez, o que é abolicionismo penal. Vamos lá. Abolicionismo, de forma bem simplificada, assim, porque acho que a gente poderia falar um semestre sobre isso, assim, mas é a perspectiva de que a gente deve abolir o sistema carcerário, o sistema penal como um todo. Numa perspectiva, assim, fazendo um paralelo, da mesma forma que a gente não acha que pode reformar o capitalismo, a perspectiva de que a gente não pode reformar o sistema carcerário. A gente precisa destruí-lo, abolir ele, daí a palavra, né, a abolição da prisão, e construir alternativas a isso. Porque da forma que está, ele não é pensado, eu gosto de fazer esse paralelo com o capitalismo, né? Ele não é pensado para ser uma solução para o que ele vende, né? Quando a gente aprende sobre prisão, né, quando a gente aprende sobre os conceitos de crime e como é que funciona, a gente entende que se baseia nos preceitos de punir a pessoa porque ela fez uma coisa ruim, então quem faz coisa ruim merece uma punição. Isso não é um preceito lógico, assim, existem outras coisas. Talvez uma pessoa que... A ideia de punir alguém vem muito mais de uma perspectiva... do porquê que a gente pune, a gente pode voltar às questões. Então, a punição originalmente era uma questão de mostrar a sua força, né? Mostrar quem é que mandava no pedaço, basicamente. Então, todo esse conceito, né, as punições eram públicas, inclusive, porque esse era o objetivo delas, era mostrar essa força e conseguir controlar uma certa população. A pessoa que era dona ali, né, do feudo, enfim... Inclusive tem uma história, eu não sei se vocês conhecem, chama a história de um cara chamado Jesus Cristo. Inclusive, né? Tem esse cara, assim, tem esse aí, malhado. JC aí. Então a gente começou, né, a partir daí, tipo, essa era a ideia original. Quando a gente parte para as prisões, e eu tô fazendo várias simplificações, mas tem um vídeo, inclusive, falo sobre médica e necropolítica, que eu acho ele ainda relevante, eu tenho lá no meu canal. Basicamente,
por que a gente começou a criar as prisões? Porque começou a ter revoltas, e inclusive esse cidadão que tu comentou é um que gerou bastante revolta. Mas, apesar disso, duraram, assim, mais de 1.500 anos, se não me engano, pela década do século XVI, talvez, que a gente começou a ter prisões como a gente entende hoje. E o principal objetivo delas era justamente mover esse aparelho de opressão para um local onde as pessoas não vissem. Porque se as pessoas não ficam vendo a pessoa sendo chicoteada na rua, elas não podem sentir empatia por ela. Então, é a partir daí que a gente começa a ter uma ideia de sistema carcerário afastado. Não é uma questão de, é mais seguro. É uma questão que, bom, a gente quer ainda continuar surrando essas pessoas, mas se começa a ter outras perspectivas. Por exemplo, se a gente não matar os presos, a gente pode fazer com que eles trabalhem. Aparentemente, a gente acabou de chegar no ponto onde a gente pensa, os Estados Unidos principalmente, pensa, se a gente não matar o preso, a gente pode pegar os órgãos dele. Isso é muito mais interessante, não é mesmo? Então, considerando que o sistema é construído dessa perspectiva, dessa ideia errada, o abolicionismo pensa alternativas a isso que necessariamente passam pela destruição do sistema carcerário, do sistema penal como a gente conhece, para um sistema diferente. Dito isso, e daí eu já vou entrar num território onde eu não tenho tanto domínio, mas certamente as experiências socialistas não foram abolicionistas, até por não ser um estudo tão antigo assim. Existe já na criminologia esse assunto há algum tempo, mas como uma linha um pouco mais mainstream, é uma coisa, digamos, relativamente mais recente, não é tão antiga assim. Eu acredito que lá no início do século XIX ainda não se tinha todo esse pensamento. Né? E eu acho que tem um debate também, se a gente for entrar nessa seara, eu também não domino o tema, mas só tô refletindo. Se é possível um sistema abolicionista em meio a um mundo imperialista, né? Porque as duas coisas podem entrar em conflito dependendo da circunstância. A dúvida que sempre surge a questão é que o sistema, a gente sabe disso, eu acho que ninguém aqui vai discordar, de que o sistema carcerário é uma máquina de moer pobre, gente. Isso acho que é uma coisa que todo mundo consegue ver, né? E aí as perguntas que sempre surgem me parecem mais na zona da exceção que confirma a regra, sabe? Que mas e a Suzane von Richthofen, sabe? Essas perguntas bem de casos específicos. E aí como você responde a essas perguntas? Tipo, mas e o estuprador não sei quem? E aí é pegar a parte e considerar que ela é o problema do todo e não é, tá, gente? Porque no todo, a maior parte das pessoas... no Brasil está presa, me corrija se eu estiver errado, Zazá, mas a última vez que eu chequei, a maior parte das pessoas no Brasil está presa por envolvimento com o tráfico de drogas. Que é um crime que quase não tem vítima, né? Tipo, tráfico de drogas é um crime sem vítima. Então... E é bem por aí a resposta que a gente tem que chegar. Porque, digamos assim, se a gente partir de um pressuposto onde eu tenho o poder de mudar as coisas amanhã, e eu falo, ok, vamos... parar de prender pessoas com crimes que não sejam contra a vida. Eu acabei de resolver 95% da situação carcerária brasileira, sabe? É uma coisa que, se a gente se focar muito nesses casos que são muito mais extremos, não faz sentido porque eles são justamente isso, a exceção da exceção da exceção. Os homicídios no Brasil, apesar de ter um número considerável para a nossa população, o número que de fato é solucionado é extremamente pequeno. Um homicídio que de fato leva a uma prisão e a solução do caso é minúscula. Eu chuto que seja em torno de 5%. Então é uma coisa assim que claramente a polícia está tão envolvida com outras coisas, pegar back de pessoas na rua. E só uma pausa aqui, rapidinho. A galera tá em polvo rosa aqui no chat porque eu falei crime sem vítima. Juridicamente, tráfico de drogas é um crime sem vítima, gente. Eu não sou o Capitão Nascimento que vai esfregar a cara do Playboy no maluco morto e falar você que matou esse filho da puta aqui, seu maconheiro. Não é disso que eu tô falando, tá? Mas a droga destrói vida. Eu não entrei nesse mérito. Tráfico de drogas, juridicamente, é um crime sem vítima. Tô falando disso. Sim, pessoal. Sabe? Quando a gente fala, é justamente isso, né? Quando a vítima do crime é o Estado. Então, assim, não tem... nas audiências não vai ter uma pessoa lá... como vítima, dando o depoimento dela. O traficante versus a vítima do... Quem é a vítima é o Estado. O Estado geralmente é o Estado processando a pessoa. Fumada, tá ligado? Então, nesse sentido, vamos se consertar, assim, porque realmente não é um debate mais profundo sobre isso. Isso eu acho que é um debate posterior
inclusive, eu acho um debate quase pós-capitalista, assim, porque, infelizmente, eu não vejo muita ideia da gente conseguir uma reforma boa dentro disso. Antigamente eu via, mas agora não... Sim. Tô meio desesperançoso. Mas isso é um debate complexo, eu só queria apresentar que esse tema existe, né? E nessa perspectiva, essa coisa de venda de órgãos na prisão, etc., é algo que, fundamentalmente, deixa de enxergar o sistema carcerário pelo que ele é, que é um grande opressor de classes. Então, isso aqui ignora porque isso aqui entra diretamente no viés moral de quem está preso é provavelmente porque fez alguma coisa errada. E a realidade é muito mais difícil. É muito mais difícil de você conseguir apontar o que é certo e o que é errado na realidade das cadeias. E a própria demografia das cadeias demonstra que isso é uma coisa diretamente conectada com a pobreza e a penúria. A camarada Bel Rodrigues até ele fez justamente o apontamento que para mim é resumir, que eu fiz também a pós em ciências penais, só que é muito disso, são um que outro professor que pensa a partir... Porque quando a gente tá na pós, ainda por cima, né, tu pensa que vai poder entrar em questões mais teóricas, mas fica... Ainda assim é limitado, ainda assim é minoritário dentro da academia, assim, essa questão, por bater nesse empecilho de... mas e a pessoa que fez um crime horrendo? Mas é justamente isso, a pessoa que fez um crime horrendo é uma pessoa, ainda assim, precisa ser... analisado caso a caso. É por isso que a gente tem um sistema judiciário que ele analisa casos a caso, não uma aplicação mecânica da lei. Então, inclusive, situações ali mais limites, tipo crimes horrendos, por exemplo, um homicídio, muitas vezes ele tem um contexto mesmo assim, sabe? Tipo, sei que é duro a gente ter que pensar materialmente, mas... Tem, mas pior que tem. Nem todo homicídio é um serial killer, nem todo homicídio é uma questão. Às vezes outras questões que partem de uma estrutura, por exemplo, uma pessoa, né, mata uma cônjuge, por exemplo. Daí, tipo, isso é uma pessoa que claramente tem os seus problemas, tem toda a questão, mas é impossível a gente descolar isso da realidade, sabe? É impossível a gente só falar, bom, se a gente deixar essa pessoa solta, ela vai sair matando todas as pessoas que ela vê lá na frente. Tipo, não é assim, sabe? Sim. Por isso que existe a categoria feminicídio, que é muito específico a respeito da morte da mulher por ser mulher. Existe também autodefesa. Existe pessoas que assassinam um abusador de anos. Pessoas são abusadas por anos e aí assassinam seu abusador. E aí a questão tem que ser analisada caso a caso. E aí, mas uma das perguntas que acho que surge é: abolicionistas são contra cercear a liberdade de qualquer pessoa? A princípio, sim. Não, e daí a gente entra nesses generalismos, né? Que fica assim, mas isso é que isso encerra o debate, né? Isso mata o debate no começo e não deixa ele avançar. Por isso que eu tô te perguntando, sabe? Sim. Tipo, e é um problema que conforme eu vou me afastando um pouco da academia, eu vou ficando assim, receoso de dar respostas que vão falar assim, não, mas o Azarel falou e agora eu acredito que seja tudo assim. A gente tá querendo complexificar a questão, gente, não dar respostas prontas. A minha perspectiva é que sim, a gente deveria abolir o sistema carcerário como um todo, e isso necessariamente diz que a gente não pode colocar nenhuma pessoa na prisão. Aí eu acho que a gente passa para um segundo ponto que mas alternativas à prisão, existem alguma outra forma que a gente possa fazer? Porque essa ideia de, tipo, não, precisa afastar essa pessoa da sociedade porque ela é um perigo e ela não consegue se controlar e ela vai cometer crimes adoidadamente, tipo, ela não é verificável, sabe? A gente tem experiências, inclusive aqui no Brasil, infelizmente vai me fugir o nome agora, então não vou ficar tentando lembrar, mas de outros métodos, como se fosse... Eu não quero dizer colônia penal, porque não é essa a perspectiva. Com certeza alguém no chat vai conseguir lembrar, mas são locais onde tipo, tu não fica preso, mas tu consegue ter uma comunidade que vai conseguir basicamente proporcionar a se adaptar ao que deveria ser uma vida da sociedade. Então, o que eu quero dizer? Muitas pessoas veem o crime não como um crime, mas sim como a realidade que elas vivenciam e a única experiência a única forma que elas têm muitas vezes de conseguir ter uma vida minimamente digna no capitalismo. O capitalismo, e a gente fica muito nesse conflito, que ele realmente não se propõe a resolver isso para a maioria das pessoas. Então as pessoas não têm isso. Então às vezes a pessoa tem que cometer um crime para conseguir entrar num processo
onde o capitalismo viu uma forma de que talvez essa pessoa possa ser mais produtiva se ela for ensinada, ao invés de ser só presa, sabe? No fim, volta muito para essa questão de, tipo, como que a gente consegue extrair mais valor dessa pessoa. Sim. Que necessariamente precisa estar encaixado em certas caixinhas que pressupõem algumas coisas, né? Então, fica muito nessa ideia de que essa pessoa não pode ser livre para escolher fazer o que quiser e isso vai ser bom. Ela precisa ser livre para fazer o que quiser, desde que o que ela quiser seja uma dessas coisas que a gente pré-estabelece, que vão ser empregos não necessariamente, né, de topo de rendimento, esse tipo de coisa, assim. Então, mesmo essas ideias, elas já são infinitamente melhores e eu sinto que, infelizmente, o comunismo me estragou e agora até delas eu fico mais desacreditado. Sim, porque eu entendo. Bom, é uma alternativa ao capitalismo mesmo assim, sabe? Mas é bem melhor é infinitamente melhor do que a gente já tem e é uma coisa que comprovadamente funciona no sentido de que a taxa de reincidência, que é uma das coisas que falam muito sobre a prisão, é 3 vezes melhor do que é no sistema carcerário normal. Então, uma pessoa que cumpre sua pena na prisão normal sai com 1/3 de chance de não reincidir mais e, tipo, 4/5 ou 3/5 em sistemas alternativos onde ela não é presa num lugar completamente afastado, num lugar completamente inóspito, sabe? As nossas prisões são masmorras medievais, disso a gente... no Brasil o bagulho é campo de concentração, novamente, isso que você falou no começo de afastar pra pessoa não ver o cara sofrendo e sentir empatia, no Brasil isso é muito real, cara. Porque a situação das prisões no Brasil choca qualquer pessoa. É muito chocante, gente dormindo de pé, gente comendo arroz e feijão cru. É uma coisa realmente muito brutal. E a questão é, a gente tem que ir pra materialidade das coisas. O sistema não funciona, porque ele se propõe a fazer. Aí, na verdade, a gente sabe que o que ele faz é deixar uma certa parcela da população sob controle. É colocar uma parcela da população sob controle. Nos Estados Unidos isso tem até um teor a mais. Nos Estados Unidos existe trabalho obrigatório na prisão. Literalmente, as pessoas são presas porque isso movimenta a economia dos estados. O trabalho que elas executam dentro da cadeia é importante para a economia dos estados. Ou seja, é interessante que mais pessoas sejam presas para que elas trabalhem dentro das cadeias. E não só isso. Foi como a gente falou mais cedo, existem prisões privadas nos Estados Unidos. E eu não preciso dizer para vocês que tem coisas que quando o lucro entra, ele entra para arruinar o propósito, né? Vide Prevent Senior, né? Quando o lucro entra e se miscua com a saúde, causa consequências gravíssimas. Nas prisões dos Estados Unidos não é diferente. Então, nas prisões privadas, nós temos uma maior incidência de motins, de assassinatos internos na prisão, de revoltas, de violência, e tem uma dificuldade muito grande de aferir os dados. Então, e não economiza um centavo, tá, gente? Pra quem tem esse argumento de, não, porque a prisão é muito onerosa pro Estado, então a gente deixa pra iniciativa privada gerir, porque o Estado não fica onerado. Não economiza um centavo, o Estado gasta a mesma coisa, tá? Com as prisões, mesma coisa. Privada ou pública. Então não sai pra absolutamente nada, a não ser encher o cu do dono de grana e de resto é tudo pior. Mas aí a gente não tá falando isso, gente, de abolir o sistema carcerário amanhã, tá? Isso é importante. Não vão achando que a gente é idealista. Nós somos materialistas. A gente tem que construir a capacidade da nossa sociedade de não ter um sistema carcerário. E essa capacidade ainda não está construída. A gente ainda tem uma série de problemas e de contradições que a gente não consegue resolver fora desse sistema, né? O que a gente pode fazer, aí me corrija se eu estiver errado também, César, mas acho que o que a gente pode fazer é, imediatamente, fazer políticas públicas que diminuam o encarceramento. E o que a gente consegue ver uma conexão direta com a diminuição do encarceramento é o pleno emprego. O desemprego aumenta o encarceramento em todo lugar que ele passa. Sim. E isso é uma questão, né? Porque sempre dá uma coceira, tenho certeza que as pessoas camaradas aí do chat que têm contato com criminologia também sentem isso, porque a solução óbvia sempre parece, bom, como é que a gente pode diminuir crimes? Já sei, penas mais duras isso pra pessoa ficar presa mais tempo ainda e ela vai pensar 2 vezes antes de cometer o crime. Porque claramente perder 10 anos da vida não é o suficiente. Se ela perder 15, aí sim ela não vai fazer. Porque 10 anos tudo bem, agora 15 não. Gente, tipo, isso
assim, não passa pelo crivo lógico mesmo, sabe? E mesmo que passasse, a gente tem estudos comprovando que, bom, não, a pessoa que comete um crime não espera ser presa, tipo, não importa se o crime for uma pena altíssima. E se a pena dura fosse, diminuísse a criminalidade no Brasil era 0, gente. Porque a situação das cadeias é uma coisa de tortura permanente diária, sabe? Se isso fosse diminuir criminalidade, não tinha criminalidade no Brasil. Exatamente. Tanto é que o nosso sistema carcerário é absurdo, absurdamente lotado. Tem déficit de prisões, assim, aos montes. A gente pode passar década construindo prisões e não vai ser suficiente. Voltamos para isso, de que, tipo, a maior parte do nosso sistema carcerário é ocupado por pessoas, principalmente negras e pobres, e principalmente por conta do tráfico de drogas. Uma coisa que movimenta infinitamente, assim, e passa muito por isso. A gente começou falando sobre, basicamente, venda de órgãos. Era sobre venda de órgãos e a contraprestação era redução da pena. Mas aqui no Brasil, ao menos, a gente tem essas proteções porque quando a pessoa está presa, ela é muito vulnerável. Então, nada impediria de uma pessoa, né, o líder do cárcere ali, falar, olha, eu tenho um parente ou um camarada ou qualquer pessoa que está precisando de um órgão, então tu vai vender seu órgão, tipo, a troco da gente não te matar aqui dentro. Sim, porque o Estado não tem gerência sobre as prisões brasileiras. Isso é que é importante. A lei ela tem que ser muito restritiva para não possibilitar nenhuma margem de que isso se torne mercadoria ou algum tipo de objeto de troca. Em nenhuma circunstância, né? E isso aqui abre uma premissa muito, muito, muito perigosa. Foi isso que você falou. Para além da questão de reduzir pena, agora que há a possibilidade da pessoa doar um órgão, ela pode ser coagida. Mesmo que haja uma comissão, não sei o que lá, sabe? Claro. E assim, mais especificamente ainda nos Estados Unidos, isso é tão bobagem, porque existe já a possibilidade, alguém ali do sistema carcerário chegou a comentar que foi processado um pedido e foi aprovado para que a pessoa pudesse doar, sei lá, para namorada, que não tem um vínculo familiar ali legalmente reconhecido, mas conseguiu fazer. Então, assim, num caso onde realmente a pessoa quisesse dispor e fizesse isso, até vai. Então, já existe o sistema para isso. Criar uma legislação em cima disso, e dar a desculpa de que ela permitiria ter mais autonomia sobre o corpo da pessoa que está presa é um absurdo, assim. Uhum. A Elisa me trouxe um caso famoso que eu não conhecia, que é a Selena Gomez, que é uma pessoa extremamente famosa. Sim. Tem lupus e uma amiga doou um rim para ela. E assim, a Selena Gomez seria uma pessoa que teria plena capacidade de simplesmente falar, bom, pessoal, tenho lupus, preciso dessa doação, quem gostaria de doar para mim, sabe? Trocentas pessoas, por serem fãs dela, poderiam... É uma premissa muito perigosa, cara. Muito perigoso isso. Isso tem que ser restritivo. Assim, e ela conseguiu essa amiga e foi uma coisa que, tipo, a pessoa teve complicações no transplante, afinal, transplante não é uma coisa 100% segura, podem ter complicações. Hoje em dia elas não são mais amigas e ficou uma coisa meio, tipo... Caralho, que ela ia dizer não, sabe? Nossa, ela doou o rim, não é mais amiga. Nossa, enfim. Pensem duas vezes antes de doar seus rins, gente. Sabe, é uma coisa que, assim, mesmo dentro da normalidade, já é muito complicado. Já não é uma coisa que tu simplesmente... vou apenas doar e deu, sabe? Tipo, pode ter uma piora de qualidade de vida. Aqui no Brasil, é permitido que tu doe até parentes de 4º grau, que é primos. Sempre com autorização, enfim... E tu não pode... Pessoas que não são identificadas não podem ter seus órgãos doados também. O que é uma proteção que eu achei muito inteligente. Porque, afinal, senão a gente abriria a brecha para pessoas desidentificando corpos para conseguir fazê-los de indigentes não podem doar órgãos, é isso? Isso. Não podem ia rolar uma indigência terceirizada aí, né? Não, que esse cara aqui, pô... aí vou ficar devendo, né? Esse cara vai ter que doar o órgão dele. A gente vê umas coisas assim nos filmes, né? E às vezes realmente se pergunta, nossa, como é que isso não acontece mais, sabe? Tipo, uma pessoa ali sem identificação acabar sendo assassinada para coleta de órgãos. Enfim, claro que isso acontece, mas ao menos é ilegal. Tipo, todas essas perspectivas são muito importantes pra gente proteger pessoas
em situação de vulnerabilidade, sabe? E uma pessoa no chat falou uma coisa interessante. Imagina se fosse na China. Imagina se tivesse esse projeto de você pode doar órgão pra diminuir a pena na China. Ia ter 7 matérias no R7, 8 matérias no Globo, 50 matérias na Gazeta do Povo. A Jovem Pan ia estar falando disso a semana toda. A Zoe Martinez ia estar já em polvorosa. Ia ser uma loucura, gente, uma loucura. Ia estar a gente falando disso aqui o dia inteiro, tentando achar a fonte do bagulho. Tentando achar uma pessoa que foi obrigada a doar seu órgão pelo maldito governo chinês. Mas aqui nos Estados Unidos é só o governo democrata, né? Que é o governo, lembrando, o que eles consideram esquerda lá. Falando assim, mano, não seria massa se esses vagabundos aí que estão presos doasse órgão? Mas é isso, gente. Enfim, a gente só... a gente só pincelou, obrigado pela palavra. Eu não queria falar um termo em inglês, a galera ia me zoar se eu falasse um termo em inglês. A gente só pincelou o tema aqui, a gente queria pelo menos trazer o tema do abolicionismo penal, porque pra vocês saberem que isso existe. Ian, não concordo, não importa, agora você sabe que existe. E você pode se inserir no debate de maneira mais qualificada. E pra gente falar a respeito também dos vínculos entre o sistema prisional, o sistema carcerário e o capitalismo. É isso, sigam o Zazá nas redes, assistam o vídeo dele sobre necropolítica, inclusive, porque ele falou que é pertinente. Muito obrigado pelo auxílio, Zazá, de verdade. E vamos voltar para a nossa programação regular. Beleza, eu vou arranjar o link para facilitar para as pessoas camaradas que estão aí no chat. Mas é isso, muito obrigado mais uma vez, Ian, muito obrigado, chat, pela recepção. Sempre um prazer falar desses temas aí espinhosos com vocês. E curte a sua praia aí, que eu não vou mais ficar te fazendo trabalhar. Não tem problema, manda uma foto lá depois no Discord também, pra vocês ficarem com inveja. Voltei. E aí, gente, é melhor eu fazer as coisas acompanhado com pessoas que já estudaram o tema do que eu ficar falando tudo da minha cabeça. É meio difícil eu comentar as notícias às vezes, porque os temas variam muito e eu não domino todos os temas. Aí, ao mesmo tempo, eu sinto que eu tenho a obrigação de comentar e eu tenho a obrigação de não comentar o que eu não sei. Então, eu achei que era um tema que eu não dominava tanto. Eu tinha lido pouco sobre, inclusive vocês viram que a respeito do sistema carcerário de países socialistas eu não sei mesmo. E é algo que a gente vai ficar devendo. Como assim, né? Você é comunista e não sabe tudo do mundo.